Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar com vocês de Tokusatsu, então, Henshin. Hoje eu vou falar com vocês de Kamen Rider, mais precisamente, um dos primeiros que nessa minha retomada Tokusatsu eu peguei para assistir. Estou falando aí de Kamen Rider Zi-O, o Kamen Rider comemorativo de 20 anos da era Heisei e o último da era em questão. Esse Kamen Rider, eu vou entrar primeiramente em alguns pontos, ele foi exibido do meio ali de outubro de 2018 até aí de setembro de 2019. Ele conta com 49 episódios. Além disso, ele também conta com filmes, peças de teatro, especiais televisivos e tudo mais. A história do Zi-O, ela se foca no Tokyo Asogo, que é um aluno normal, né, do terceiro ano do ensino médio, tá ali pra se formar. E quando perguntam qual que é o sonho dele, o Sogo diz que ele quer ser rei. E todo mundo fica, what? Por que rei? E o que a gente não sabe, na verdade a gente descobre logo no primeiro episódio, então não é spoiler, é que ele vira um rei. Ele vira um rei, só que ele não vira necessariamente um rei bom, ele vira um sucerano maligno. Ele vira o Senhor do Tempo, o Oma Zi-O. E é daí que a gente conhece os outros dois personagens da série, que é o Gates e a Tsukiyomi. Porque eles voltam ao passado para derrotar o Sogo quando ele ainda não virou o Kamen Rider Zi-O, porque tem esse risco dele virar um sucerano maligno. Então assim, a gente vai meio que acompanhar as aventuras do Sogo até ele alcançar o objetivo dele, ao mesmo tempo que a gente também vai acompanhar o Gates e a Tsukiyomi para tentar ajudar a guiar o Sogo para um bom caminho, para que ele não se torne um sucerano maligno. Não sei se isso ficou meio claro. Mas claramente, vale mencionar, Zi-O é um Rider comemorativo, conforme eu disse. Por ele ser um Rider comemorativo, não pode deixar de ter referências a outros Kamen Riders, tá? Visto que o comemorativo antes dele, que foi o de Cage, também teve. Então aqui a gente tem a comemoração de 20 anos de uma era e o fim também de uma era, né? Porque o que sucedeu o Zi-O, que é o 01, ele já entra na era Heiwa. Então meio que, oficialmente falando, a gente tem um Kamen Rider aí, que ele é um Kamen Rider que fecha uma era, fecha um período X ali da franquia. Então, a partir daqui a gente vai ter basicamente um comemorativo completo com todos os outros 19 Kamen Riders naquela era. Dito isso, eu preciso fazer algumas pontuações, porque é uma coisa que eu costumo ver, especialmente do pessoal mais velho, assim, da Tokosfera, que é o seguinte: nenhum deles recomenda um Zi-O ou de Cage. Por quê? Porque são obras que tem muita homenagem. Então tem momentos que, se você assistiu as outras séries, você consegue aproveitar isso melhor. E eu tô dizendo isso porque eu assisti Zi-O antes e agora que tá na Amazon completo, tô reassistindo. E reassistindo, conhecendo alguns personagens, conhecendo algumas coisas dentro do enredo, eu consigo ter um aproveitamento real melhor. Por exemplo, eu tô vendo Build, eu tô vendo Exeido, então quando eu vi o Emu no episódio 3 e 4... eu fiquei super empolgado. Putz, que legal, o Emu. E o Brave, né? O cara que faz o Brave, que é o maior cirurgião, não tem nada que não posso cortar. Eu fiquei bem empolgado. No primeiro episódio mesmo, quando você vê o Banjo e o Sento, e o Kiryu Sento, você já fica muito feliz, porque é o Build. Puta, eu tô vendo o Kamen Rider Build de novo. Então é um negócio bem legal. Nesse que eu tô agora, porque eu tô vendo muito a conta gol, tô vendo muito com tempo livre, a gente volta pro mundo que tem o Forze e tem o Faizo. Então, teoricamente, é bem legal que você vê o cara... Você vê provavelmente um dublê de corpo do cara que faz o Forze aparecendo de costas em dois momentos diferentes. E você consegue pegar aquela referência, entendeu? E isso é legal, porque quando você já tem uma bagagem, você consegue pegar as referências. Se você vai assistir sem ter essa bagagem, ou pelo menos ter um prévio conhecimento, você consegue sim se divertir, porque é uma história que tem um começo bem legal, tem uns momentos muito bacana, tem o Oz, que eu acho que o Oz é quem mais rouba a cena, e eu, tipo... se eu tivesse que falar um primeiro ponto pra você assistir assistir Zi-O é o Oz, porque toda vez que o Oz aparece e faz que o Sogo se transforma, ele faz You are! Eu falo, mano, é o auge, é isso que eu quero pra minha vida de assistir Kamen Rider e dar risada. Porque é um personagem que ele sozinho conseguiria carregar essa série inteira nas costas, porque é divertidíssimo. Mas assim, além disso, a gente tem essa clara homenagem aos Riders, né? Então tem as participações canon de muitos personagens, de diversos personagens no caso. As armaduras, né? Que são as armors que o Zi-O ganha quando ele faz a transformação, meio que a transformação para essa armor. É também meio respeitando aquele universo, aquele mundo. E isso é bem legal.
E falando em transformação, é interessante eu mencionar que o conceito de Zio, por ele tratar de um senhor do tempo, eu acho que vocês já entenderam que o conceito envolve relógios. Logo, como ele usa o belt dele, é como se fosse um reloginho, né, um reloginho onde ele vai colocar os negocinhos para se transformar, que são as Rider Watch, que é como se fosse um relógio. Ele tem que meio que virar certinho até virar o rosto do Rider. É bem legal. Eu acho, honestamente falando, pra mim, hoje em dia que tenho uma carga assim maior de Rider Watch, etc., é uma das Rider Watch que eu acho, das Rider Watch não, dos belt, né, dos cintos de Kamen Rider que eu acho mais simpáticos. Porque as Rider Watch, elas complementam diversos personagens. Então, assim, tem a do Decade, que é feia pra cacete. Tem a do Force, tem a do Exeido, tem a do Hibiki, tem a do Kiva e assim sucessivamente. Isso é bem legal. É um negócio que eu acho muito simpático. Eu acho atrativo. E é muito gostoso realmente de assistir, porque você se diverte muito. Eu deixo adiantado que existe essa possibilidade de eu já fazer essa pequena ressalva aqui, até para que ninguém olhe e ouça esse podcast eu falando todo empolgado, falando, putz, eu vou assistir sem pensar no amanhã. Gente, a série é muito boa, a série tem um final que eu particularmente falando, acho muito simpático, não vou dar spoiler. Só que tem um momento ali que a série se perde um pouco. Tem algumas coisas que ela faz com relação à questão contínuo tempo e espaço que eu acho meio zoado. E eu não vou entrar no mérito do porquê, eu quero que você assista e descubra as coisas que ele tem ali que você vai falar, mano, isso aqui é meio bizarro pra regra contínua tempo e espaço. Porém, existe um ponto dentro da história que tem um momento que a história começa a ficar meio confusa em si própria. Ela se acha um pouco, não vou falar que não, mas tem os pontos que ela fica um pouco confusa. E de certa forma, se você quer ter um aproveitamento assim 115, 110%, é necessário, além da série, você ver os filmes. Então eu meio que já deixo aqui, eu não sei se alguém da Sato vai ouvir isso, ouvirá isso, mas se ouvir eu deixo esse recado, para ser possível a Sato tentar trazer os filmes, não precisa trazer os especiais se não quiser, mas os filmes pelo menos, porque os filmes eles têm uma certa carga de importância em maior ou menor número ali, entendeu? Os filmes são 4, né? O Heiwa Force Generation, o Overquartz, o Gaze Majest e o Final Stage, que é a peça de teatro. A peça de teatro tem uma versão em forma de filme. E o Overquartz e a peça, eles se conectam. Isso é bem interessante. E o Heiwa Force Generation e o Gaze, eles de certa forma estão numa mesma linha cronológica. E que aí entra uma primeira coisa que eu quero falar de Zio, que se você for ver os filmes... Ah, Paulo, eu vi a série inteira lá na Amazon e a Sato, porventura, ainda não trouxe os filmes nem os especiais. Eu quero assistir. Você recomenda eu fazer o quê? Reveja a série... Não reveja, mas veja primeiro o Overquartz e o Final Stage, porque eles estão ligados à parte final da série, né? O arco final. Isso é bem interessante. E depois você veja os outros dois, tá? Porque o Heiwa Force Generation, ele é muito dark, ele é muito legal. Ele é bem assim, eu diria, eu vou usar, fazendo alusão a uma frase aqui, ela é bem insano no quesito, ele consegue casar bem os dois universos. O Gaze Majest, ele só serve pra dar uma forma feia pro Gaze. Tipo assim, sendo muito honesto, aquela forma, a forma final do Gaze, ela é feia. Tal qual a Decade Armor, são coisas feias. Se você me segue no Instagram, você provavelmente viu eu postando Decade Armor esses tempos, porque vai ter um crossover Decade versus Zio. Não sei porquê, mas vai existir esse crossover e é... Cara, são duas formas feias, porque eu já acho a forma do Decade final feia e a do Zio no Decade Armor feia, e os caras colocaram e deu uma capa pro Decade. Decade não é o foco aqui, eu vou me ater porque eu quero fazer um cast só de Decade, aguardem que eu vou falar só de Decade. E depois eu vou falar só sobre os filmes, porque sim, eu vou rever, os filmes eu vou rever. Porque alguns deles eu não lembro 100% de algumas coisas. Eu quero fazer algumas anotações. Até porque o intuito dos filmes é realmente fazer um cast mais completo, vamos colocar assim. Ao contrário da série. Porque da série, se eu vou fazer um cast completo eu sozinho, você vai ver um monólogo do te contando toda a série, contando problemas que a série tem e te dando muitos spoilers. E a minha ideia no comentando não é te dar spoilers de série.
de série de tokusatsu, ou até mesmo anime quando assisto, ou até mesmo série normal quando eu pegar pra assistir. E sim, vai ter você assistir, porque senão não tem graça. Filme, a gente também não dá spoiler, mas filme é mais legal você rever, porque às vezes você tira uma coisa que até ali que te fez dar risada, e você revive aquele momento e você fala, isso é bom. E como eu já tô vendo Zio, não teria como eu simplesmente olhar pra cara de vocês e fazer depois um recapitulando semanal de, tipo, cada momento um episódio. Talvez a gente possa fazer isso, talvez. A cada 10 episódios, se vocês quiserem, a gente faz um compiladinho pra comentar pontos legais. Mas assim, Zio, no fim das contas, é uma série que você precisa ter um aproveitamento só pela série, sim. Porque ela é bem legal, ela tem bons momentos. Não é um primor pra quem quer começar, tá? Óbvio. Mas é uma boa série porque você consegue ter, assim, outros Kamen Riders pra servir de incentivo pra você vê-los. Digo isso, minha experiência como pessoa que assistiu. Óbvio que eu fui assistindo, já conheci o básico do que tinha, sabia que tinha o Exeido, que era o de videogame, sabia que tinha o Wizard. Eu não vou nem falar do que é o Wizard, né, mas eu acho que todo mundo entendeu. O Birudo, que... Putz, Birudo... amo. O Ghost, que é qualquer coisa. O Decade, o próprio Decade, quando aparece na série do Zio, mano... Tsukasa, ele carrega a série nas costas ali nos momentos que ele aparece. Apesar de ele ser, basicamente, um dos personagens da série dele, que era um personagem que eu não gostava. Mas pra mim, assim, quando ele aparece... Os momentos que ele aparece é bem interessante, porque meio que a história carrega um pouco disso, né? Tipo, de tentar responder algumas coisas da série do Decade. E isso é um ponto também que eu acho que vale um rápido parênteses aqui, que é... Zio, ele tem alguns pontos que talvez, assim, com alguns personagens, eu acho que com 2 mais ou menos, 2 a 3, que você fica um pouco perdido, porque você tem a relação do Blade, que esse teria aqui depois, você acaba ficando curioso pra ver Blade pela relação que você vai ver dos personagens de Blade que aparecem, dos dois principais, né, que é o Blade e o Callister, que eles têm uma rixa ali e é explicado meio que a conclusão disso. E no caso do Decade você fica curioso porque você vê o Tsukasa, você vê o Kaito, você vê algumas coisas que ligam eles ali, o universo, etc, da série e tal, e você fica curioso com isso, tá? Mas em linhas gerais eu posso dizer que Zio é uma puta série legal, é uma aventura muito bacana, e eu acho que o mote final de Zio é muito a questão da escolha. Você tem o direito a fazer uma escolha de um caminho X ou Y, você pode escolher um caminho que não seja nenhuma dessas duas vertentes e fazer você mesmo seu próprio destino aí. E isso é muito legal, porque o caminho que a gente vai acompanhar do Sogo é um caminho bem bacana. A gente vai acompanhar muitas evoluções, muitas mudanças de rota do que eles acreditavam, né? Até o próprio Oma Zio tem momentos que ele também aparece. É bem bacana, é bem pontual. E esse é um ponto que eu posso falar sem dar muito, sem ser necessariamente um spoiler, que é essa relação Oma Zio e o Sogo do presente. Porque pra mim isso me incomodava um pouco por um simples ponto de entender, de lembrar que um dos conceitos da viagem do tempo é que você não pode se encontrar com sua versão passada e versão futura sem que isso bugue o mundo. E basicamente isso acontece com uma certa com uma frequência maior do que eu gostaria, tá? Mas assim, independente das ressalvas que eu possa ter com a série, que eu não vou ficar apresentando todas aqui, porque eu quero que vocês deem pelo menos uma chance. Tá no Amazon Prime, cara. Entra lá no Amazon Prime, procura Kamen Rider Zio e assiste. O negócio é um bagulho que você senta, assiste enquanto você almoça, vai pegando seu dia de almoço todo dia e você vai conseguir assistir. Ah, putz, Paulo, meu almoço é de 1 hora. Mano, dá pra você ver 2 episódios por dia. Você vai terminar em menos da metade do tempo, tá ligado? Putz, e quando você começar a empolgar, quando você vê, a série já chegou ao final. E é bem bacana. Foi um dos primeiros Riders que eu terminei desse período que eu retomei. Na verdade, os 2 que eu terminei foram os comemorativos e agora eu tô vendo as séries regulares mesmo, que não são comemorativas, tá? Mas basicamente minha indicação é essa. Eu tentei fazer um cast menor, só recapitulando um ponto que eu mencionei no cast que saiu mais cedo. Se você não ouviu, ouça, né? Eu tô fazendo esse acompanhamento da New Pop Week. Esse cast eu tô regravando, porque eu tinha gravado o outro anteriormente e eu pensei, putz, eu vou fazer um novo, falando um pouco melhor, algumas coisas e tal. Esse cast eu tô regravando, então assim, ele ficou quase no mesmo tempo do anterior. Mas eu consegui falar de uma forma mais sucinta muitos pontos que eu queria falar, expressar melhor algumas coisas, tá? Se você gostou desse cast de Zio, aguarda que sim, vai ter cast de Decade, vai ter cast dos filmes, vai ter cast do Saber, porque o Saber eu tô acompanhando semanalmente, tá muito bom. Saber tá gostosíssimo de assistir. Então vai ter de Saber, vai ter de Zero One. Zero One,
Cara, Zero One e Build é dois que eu tô assim, ó, com hype estraladaço pra falar com vocês. Porque, mano, ó, Zero One tem um cara que dá soco na bala, parça. Ele vai se transformar em Kamen Rider e dar um soco numa bala. Só isso, eu acho que já basta pra você ir lá e assistir Zero One. Tem Exeido pra falar, tem Ghost, tem Kiva, Kamen Rider Kiva, tem Kamen Rider Blade, que eu vi um episódio, tem Deno. Deno, inclusive, vai ter episódio do especial dele que ele vira uma Mahou Shoujo, que é divertidíssimo, é lindo, é delícia. Além de tudo isso, né, óbvio que vai ter cast Super Sentai, então assim, apenas aguardem que novidades estão vindo cada vez mais. Teremos mais cast nessa mesma pegada desse DZO, porque esse DZO, ele também tá indo sem nenhuma edição, justamente porque eu tô tentando ser mais sucinto e eu consegui ser bem, tá? Então, por hora é basicamente isso que eu tenho pra dizer. Só lembrando vocês o seguinte, eu tenho um Instagram, que é o SR_Raposo, tá aqui embaixo. Eu tenho um Twitter, que é o Paulo_Raposo. Eles eu também falo muito Tokusatsu, eu compartilho, falo de mangá, falo de várias outras nerdices, e até mesmo faço a cobertura de títulos anunciados pelo Anil Pop, no Anil Pop Week, Panini, quando eu anuncio, JBC. E agora eu vou começar a falar de outras coisas, produtos licenciados e tudo mais. Então não deixe de me seguir lá, vai ter conteúdo interessante sempre. Eu tô tentando não falhar em postagem, o que pra mim essa semana foi um desafio em tanto, e eu amei isso, apesar de estar bem cansado. Além de tudo isso, só lembrando, tá? Também tem meu e-mail, se você quiser me indicar qualquer coisa pra assistir, qualquer coisa com limites, tá bom? Porque a gente já tem um cast aqui que eu já dei motivos pra vocês não verem uma certa obra. Então não me façam criar outro podcast pra dar motivo pra vocês não verem outras obras, tá bom? Além de tudo isso, eu quero lembrar vocês, tá? Estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e Deezer e o Anchor, que agora também é do Spotify, tá bom? Então você pode ver a gente em qualquer um desses. Além disso, tem outros lugares também. Fica à vontade para procurar. Se você não achar, como eu sempre digo, me manda uma mensagem, me manda um toque nas redes sociais, que eu olho e vejo se não está. Se não estiver, a gente dá um jeito de colocar, beleza? E só para finalizar, quero lembrar vocês que o Comentando é um podcast semanal com 2 a 3 episódios. Você quer saber como é que vai funcionar a periodicidade nas 3 próximas semanas? Dá uma ouvida no cast que saiu mais cedo, que eu comento isso também. Aproveitei para dar um secadinho sobre isso, tá bom? Então, gente, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!